Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 21 e versículo de número 19. Evangelho segundo escreveu João, no último capítulo, capítulo de número 21 e versículo de número 19. E enquanto você localiza, eu quero ser grato a Deus por nessa noite participar de uma bênção como essa. O meu desejo agora era só orar e agradecer, né? Porque nós somos muito bem servidos aqui nessa noite. Duas palavras poderosas, né? Então só me resta servir aqui um cafezinho para poder a gente sair daqui renovado, né? Seja Deus louvado pela vida do Bispo Vitor, a Bispa Isabel. Deus os abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Abençoe a vossa casa, o vosso ministério, para a glória de Deus. Aos pastores, aos obreiros que estão aqui, na nossa retaguarda e na nossa lateral, Deus abençoe. É bom rever a missionária Lucília Rocha. Deus abençoe em nome de Jesus. Mas vamos lá, né? Que daqui para 6 horas da noite tem muita coisa, né? É não, irmão. Eu sei que vocês querem dormir, né? Mas eu prometo ser breve. Sei que vocês estão acostumados com o bispo e com a bispo, que é igual uma Ferrari, né? Vai de 0 a 100 em menos de 10 segundos, né? Aí quem me conhece, eu sou igual um Chevette, irmão. Depois de muitas pedaladas, aí é que, né, desenvolve, né? Mas daqui para 5 horas o azeite esquenta e a gente sai daqui renovado. Quem achou João 21 e 19, diga amém. Amém. Eu quero ler apenas o trecho final do versículo que vai dizer assim: disse-lhe, segue-me. Vamos repetir? Disse-lhe, segue-me. Mais uma vez, vai. Disse-lhe, segue-me. E você senta dizendo amém. Queridos, nós acabamos de ouvir um trecho aonde Jesus está dizendo a um de seus amigos que ele devia segui-lo. Mas calma aí, pregador. Esse homem para quem Deus está falando, ou melhor dizendo, Jesus está falando, já fazia pelo menos 3 anos e meio que o seguia. E Jesus está olhando para ele novamente e está dizendo, segue-me. E se ele está dizendo, segue-me, Bispo Vitor, é porque alguma coisa na trajetória desses 3 anos e meio aconteceu. E algo naquela ocasião precisava ser restaurado. Algo precisava ser ajustado. E eu sei que a gente ouviu aqui 2 palavras poderosas que falaram de milagres. E Deus deixou na minha responsabilidade os ajustes. Não é não? E o que fica para ajustar, né? É sempre mais complicado. Mas não se preocupe não, que quando o ajuste vem, é para a gente sair daqui mais crente, mais servo, mais cheio. Queridos, nós sabemos que Jesus está falando para um homem que é chamado de Simão, mas era mais conhecido como Pedro. Nós vamos lembrar que ele tinha um pai por nome Jonas e um irmão por nome André. E Pedro, juntamente com a sua família, eles eram naturais da cidade de Betsaida. E a Bíblia Sagrada vai nos revelar que ambos os irmãos, Pedro e André, eram
pescadores. E é interessante que o encontro que Jesus vai ter com este homem é algo que vai marcar a sua vida, vai marcar a sua história, e eu preciso lembrar com os irmãos como foi que isso aconteceu. Haja vista que em uma bela noite, Pedro sai na companhia de seus amigos que também eram pescadores, Tiago e João, para mais uma noite de pescaria. E é interessante que naquela noite, aquilo que eles esperavam não aconteceu. Como é que é, pregador? Aquilo que os pescadores esperavam não aconteceu. Porque a gente tem que entender que nenhum pescador sai para pescar com o pensamento de voltar para casa sem nada. E nenhum adorador vem adorar com o pensamento de voltar para casa sem nada. A nossa expectativa é de sempre sair daqui com alguma coisa. E nós estamos falando de pescadores profissionais, homens que conheciam as águas do mar da Galileia como ninguém, homens que eram acostumados todas as noites a pescarem naquelas águas e trazerem delas o sustento para a sua casa. Porém, de uma forma anormal, ou até melhor dizendo, sobrenatural, naquela noite eles não apanharam nada. E o mais interessante é que mesmo sem apanhar nada, esses homens entendem que eles não podem parar. Eles entendem que não podem desistir. E eu sei que nessa noite talvez eu esteja pregando para pessoas que, assim como esses pescadores, estão passando por um momento de escassez, estão passando por um momento onde nada está dando certo, nada está prosperando, nada está avançando, e você tem perguntado a Deus por que você está vivendo um momento de vazio ou um momento de nada. Só que a gente tem que entender que até nos momentos de vazio e nos momentos de nada, Deus sempre tem um propósito. O problema é que a gente não consegue enxergar propósito em meio à escassez, a gente não consegue enxergar propósito em meio ao deserto, a gente não consegue enxergar propósito em certas coisas que vão acontecer, mas você vai ter que sair daqui convicto que em tudo Deus tem um propósito. Esses homens não pegam nada. O dia amanheceu, como também agora amanheceu para a gente. E é interessante que quando o dia amanhece, eles olham uns para os outros e vão dizer: não há mais nada a fazer, a não ser recolher agora a nossa embarcação, recolher as nossas redes e voltarmos para a praia. Os dois barcos agora voltam para a praia, e diz o texto que, desembarcando os barcos, os pescadores estão agora lavando as suas redes, dando-nos a entender que se eles estão lavando as suas redes, é porque eles não desistiram, é porque eles vão continuar, é porque na noite seguinte eles vão voltar ao mesmo lugar em busca daquilo que não aconteceu. E com isso tu quer dizer o que, pregador? Que talvez para algumas pessoas aqui nessa noite é noite de você limpar as redes, lavar as redes e entender que não é hora de parar. Porque, pregador, o dia
amanheceu. E ao amanhecer o dia, o pescador tem que renovar a sua esperança e a sua expectativa que o dia seguinte, aleluia, não vai se comparar com o dia chamado hoje. Eu não sei o que foi que aconteceu ontem, mas eu sei o que vai acontecer hoje. E eu já quero profetizar na vida de quem crê, que ao amanhecer, Deus tem algo preparado para cada um de nós. Queridos, esses homens estão agora vazios, lavando as suas redes, já preparando tudo para a noite seguinte. Quando de repente uma multidão, de repente o quê? Uma multidão vem apertando um pregador lá de Nazaré, vem apertando um pregador galileu. E quando eu vejo a multidão apertando o pregador de Nazaré, eu posso entender com os irmãos que Jesus nunca gostou de quem aperta. Jesus nunca gostou de quem pressiona. Todas as vezes que você vai ver alguém apertando ou pressionando a Jesus, nunca recebeu nada. Aleluia. Mas Jesus gosta de quem toca, irmão. Porque quem toca é diferente. Quem toca às vezes toca com receio. Quem toca às vezes com medo de ser ou não ser atendido. Mas toca na esperança e na certeza que nesta madrugada Ele é poderoso para fazer. A multidão vem apertando. E o mais interessante, Bispo Vitor, é que quando o negócio aperta, é que Jesus chega. É quando o negócio aperta, é que Jesus aparece. É quando o negócio estreita, é que Jesus agora vai se revelar para quem Ele quer, no dia que Ele quer, da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer. E se eu fosse você, já se preparava, porque Ele tem algo ainda para te revelar. Talvez os pescadores não estão vendo o pregador, mas o pregador está vendo os pescadores. Porque Lucas vai dizer que Jesus agora vê que tem 2 barcos. Quantos barcos? Logo a gente entende que Jesus tem opção. Jesus poderia ter entrado em qualquer um dos 2 barcos, mas Lucas vai dizer que ele resolve entrar no barco que era de Simão. E se ele resolveu entrar no barco de Simão, não cabe a ninguém questionar por que ele entrou. Não cabe a ninguém questionar quando ele entra. Se ele entrou no teu barco, não cabe a ninguém questionar por que ele entrou, por que ele escolheu, por que ele levantou, por que ele capacitou, por que ele deu graça, por que pregador, porque ele escolhe quem ele quer, levanta quem ele quer, enche quem ele quer, usa quem ele quer, entra no barco que ele quer. Mas se ele entrou porque sabe o que ele está fazendo. Só que tem um porém, irmãos. Pelo texto nos parece que Jesus foi inconveniente ou até mal educado, porque entrou num barco que não era dele sem pedir. E agora, pregador, será que Jesus foi inconveniente? Não.
Será que Jesus foi mal educado? Também não. Porque há duas situações aonde alguém pode entrar num barco de um pescador sem pedir permissão. A primeira delas, quando ele tem um negócio a tratar com o pescador. E a gente vai entender que Jesus tinha um negócio para tratar com o pescador. E eu já olho para vocês e já libero essa palavra. Ele tem um negócio para tratar contigo ainda nessa madrugada. Segunda situação, só se pode entrar num barco de um pescador sem permissão quando você está interessado em algo que ele tem. Porém, os pescadores não tinham nem uma piaba para oferecer para Jesus. Logo, ele não vai entrar interessado nos que os homens têm, mas vai entrar interessado em quem eles são. Por que, pregador? Diferente de algumas pessoas que têm entrado na tua vida, Jesus não é interesseiro. Olha aí, né? Olha Jesus revelando, essa é quente, né, irmão? Porque Jesus está me dizendo que algumas pessoas têm entrado na tua vida apenas por interesse, por aquilo que você tem ou por aquilo que você pode oferecer. Mas Jesus é diferente. Ele entrou na tua vida não por aquilo que você tem, nem pela tua condição financeira, mas Ele entrou na tua vida e na tua história por quem você é. Mas deixa eu te entregar esse recado do céu. Como já foi profetizado, Jesus vai fazer uma limpeza, irmão. E vai tirar alguns interesseiros da tua vida. E não estranhe quando alguém de repente se afastar do nada, ou alguma situação surgir e alguém se afastar. É Jesus removendo os interesseiros da tua vida, porque Ele tem algo grande para realizar na tua história. Orabante calabarassori candergue adoria. Então, Jesus agora entra no barco de Pedro e pede o seu barco emprestado para que pudesse continuar pescando. Jesus pede o que de Pedro, irmãos? Só que eu entendo que se o barco é de Pedro, ele empresta se ele quer, né? Ele consegue se ele quer. Ele bem poderia ter mandado Jesus descer, Jesus desce daí, porque o barco é meu. Porém, uma vez que Jesus já estava dentro, o Pedro não consegue mais fazer Jesus sair de dentro dele. Pegou aí, irmãos? Uma vez que Jesus entra, irmão, oh glória, fica difícil a gente, aleluia, tirar Jesus do nosso barco, tirar Jesus da nossa história, tirar Jesus da nossa vida. Por maior que sejam as lutas, olha vocês aqui com Ele. Só que tem um porém. Jesus subiu no barco. Só que o barco não vai voltar para as águas sozinho. O Pedro vai ter que empurrar mas ele está cansado, empurra o barco. Ele está sem nada, empurra o barco. Ele está vazio, empurra o barco. Ele está com sono, empurra o barco. Orabante com Inácia. Com isto quer dizer o que, pregador? Talvez como os pescadores, você chegou aqui e disse: Senhor, eu estou cansada. E Jesus está dizendo: empurra o barco. Estão me perseguindo, empurra o barco. Estão me caluniando, empurra o barco. Não dá mais,
empurra o barco, a porta está fechada, empurra o barco, eu não aguento sofrer mais, assim diz o Senhor, empurra o barco. Mas eu não tenho mais força, empurra o barco. Eu estou para pedir o divórcio, empurra o barco. Mas eu fui traída, empurra o barco. Remante cominas. Mas eu não tenho força, Jesus chega dizendo, empurra o barco e deixa o resto que eu vou fazer. O Pedro empurra o barco, irmão, e coloca o barco nas águas. O pregador continua pregando, mas quem está vazio, talvez não prestou nem atenção no que o pregador pregava. Por quê? Porque a preocupação do pescador não é com aquilo que ele está ouvindo, é com aquilo que ele não tem. E isso às vezes acontece com a gente, irmão. E olha que nessa noite a gente ouviu duas palavras extraordinárias, mas às vezes preocupados com a luta, com o processo, com aquilo que a gente não tem, a gente não consegue prestar atenção naquilo que o pregador está falando, porque a nossa preocupação não é com a mensagem, a nossa preocupação é com o problema. Mas quem deixa nessa madrugada o problema de lado para ouvir a mensagem, pela mensagem nessa noite, será abençoado. O pregador termina a mensagem, a multidão está indo embora, e parece que o culto agora terminou. O pescador está ansioso para voltar para a praia e para voltar para casa. Mas de repente o pregador olha para o pescador e diz: vamos para águas profundas. Como é que é? Vamos para águas profundas, porque nós iremos pescar. Ai, ai, ai. Mas pregador, será que se o Pedro tivesse lançado as redes no raso, ele não tinha pegado peixe? Tinha, irmãos. Porém, geralmente quem pesca no raso só pega os pequenos, só pega as piabas. Eu já fui pescador de anzol e no raso só pega piaba, irmão. E é quando ela não rouba a isca, né? Só que aquilo que Jesus tem para Pedro não está no raso. Aquilo que Jesus tem para Pedro está no profundo. Deus marcou essa vigília para você entender que já está mais do que na hora de você sair do raso, de viver uma vida espiritual rasa, de viver uma intimidade com Deus rasa, de viver uma comunhão com Deus rasa. Deus preparou esse ano de 2024 para que você e eu venhamos nos aprofundar no que Ele tem para revelar. Só que para ir para águas profundas, o Pedro agora não tem que empurrar o barco. O Pedro agora tem que remar. O Pedro tem que o quê, irmãos? Ai, ai, ai. E se ele já gastou força empurrando,
vai gastar muito mais para poder remar. Remador, irmão. Por que, pregador? A cada remada que o Pedro dá, a sua resistência, Bispa Isabel, diminui. E eu sei que prego para pessoas nessa noite cuja sua resistência está no limite. Mas entenda que mesmo a sua resistência tendo chegado ao limite, se nós alcançarmos o local aonde Jesus quer, se nós alcançarmos aonde Jesus quer nos levar, está nos levando, pode ter certeza que todo o esforço que você fez para estar aqui nessa madrugada vai valer a pena. Por que, pregador? Porque agora o barco está sobre nova direção. Não, vou repetir para você melhorar o glória. Porque agora o barco está sobre nova direção. Na direção do Pedro não deu nada, na direção do Tiago e do João não deu nada, mas na direção de Jesus o negócio agora é diferente. Por que, pregador? Jesus está chamando Pedro para pescar em uma hora que ele não iria pescar e fazer o que ele não queria fazer, mas Pedro vai poder entender, e a gente também, que vai haver momentos que mesmo estando onde a gente não quer e fazendo aquilo que a gente acha que não era para fazer, o Senhor nesta madrugada fala com alguém que ele tem um propósito. Aí, para encerrar o pensamento, o pregador olha para o pescador e diz: lança a tua rede. Só que na mente de quem passou a noite pescando, está aquela mesma visão, aquela mesma cena. Eu lanço a rede e não pego nada. Eu lanço a rede e não vem nada. Eu lanço a rede e ela está vazia. Eu lanço a rede e não acontece nada. Aí nessa hora o pescador vai dar a sua opinião ao pregador e vai dizer: calma aí, o senhor quer que eu faça o quê? Que você lance a rede. Mas ele vai dizer: mas nós passamos a noite inteira fazendo isso, nós passamos a noite inteira trabalhando e nada a gente apanhou. Mas segundo a tua palavra, não é porque eu quero, é pela palavra, não é o meu desejo, é pela palavra, não é pela minha vontade, é pela palavra. Logo a gente vai perceber que Pedro está nos revelando que o milagre agora vai acontecer é pela palavra. Eu sei que Deus trabalha no louvor, eu sei que Deus trabalha na adoração, mas a hora em que mais acontece milagre é na hora da palavra. E quando a gente prega para uma igreja que gosta da palavra, ama a palavra, anda na palavra, recebe a palavra, se enche da palavra, toma posse da palavra, o negócio se torna diferente. E se a igreja da palavra ainda está aqui, abre a boca para adorar. Porque o Pedro está revelando para a gente, irmãos, que a palavra tem mais poder do que a razão. Como é que é? Olha para quem está do outro lado e diz para ele: a palavra tem mais poder do que a razão. A palavra tem mais poder do que aquilo que eu acho,
daquilo que eu penso ou da minha opinião. Pedro está revelando para a gente que ele só vai tentar por causa da palavra, ele só vai lançar por causa da palavra, ele só foi pescar por causa da palavra. Oh glória! E eu vim aqui nessa noite por causa da palavra. Oh glória! E ao receber a palavra, eu sei que ela produzirá o propósito para qual está sendo enviada. Então prepara o barco, porque através da palavra o que ainda estava vazio agora vai encher. E quando eu lembro de palavra, eu lembro que com uma palavra, o servo do centurião foi curado. E com uma palavra, lança a rede, o que estava vazio, agora vai ser cheio. O que estava vazio vai ser o quê? O que estava vazio vai ser o quê? O Pedro lança a rede, e naquele lançar de rede, Pedro não lançou duas, três, não. No primeiro lance, debaixo da direção da palavra, o que estava vazio agora encheu. Mas não encheu, aleluia, de qualquer jeito não, irmão. Encheu de uma maneira extraordinária, a ponto do doutor Lucas dizer que a rede começou a se rasgar, a rede começou a se romper, porque aquilo que Jesus vai colocar dentro da rede do pescador chamado Pedro é maior do que ele pensava, é maior do que ele imaginava, é maior do que ele precisava. E eu vim pregar nesta madrugada para quem chegou aqui vazio e vai sair daqui tão cheio, tão cheio, tão cheio, tão cheio. E eu vou ficar no cheio até você entender que ele vai te encher com algo extraordinário. E eu encerro o pensamento aqui, irmão, dizendo que o negócio foi tão grande que o Pedro não consegue nem puxar a rede para o barco sozinho. O remite comina, rebara cominácia, rebrede cominuriafa, como já foi profetizado aqui nessa madrugada, o que Deus está fazendo é algo tão grande, é algo tão tremendo, é algo tão extraordinário, que além de você nessa noite ser cheio, ainda vai sobrar para encher mais alguém. Ai, 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 eu acho que alguém está dormindo e não recebeu essa palavra. Eu vou profetizar de novo. Além de nessa madrugada você ser cheio, ainda vai sobrar para encher a vida de mais alguém. Alguém será cheio por aquilo que Jesus hoje vai te entregar. Só que o mais terrível desse texto, irmão, é que enquanto Pedro estava vazio, ele queria Jesus perto. Mas quando a rede encheu, ele vai dizer: se afasta. Espera aí, calma aí, né? Não é para ser o contrário, não. Se ele encheu, é para eu querer ele perto. Mas quando enche, o Pedro diz: se afasta, mantenha a distância, porque eu sou pecador. Oh, glória. Aí eu imagino Jesus sorrindo e dizendo: quem você é eu já sei, você só precisa saber quem eu sou.
Eu já sei os teus pecados, eu já sei as tuas falhas, eu sei as tuas qualidades, e eu não entrei no teu barco por acaso, eu não entrei no teu barco errado. Aramante cominarassai, rebide cominácia. E deixa eu te dizer uma coisa, Pedro: ainda que você queira se afastar, eu vou te trazer para perto. Não adianta você correr, porque Ele vai atrás de você. Não adianta querer fugir, porque hoje Ele me trouxe aqui, só para te lembrar do que Ele fez e do que ainda Ele vai fazer. Por mais que você queira se afastar, hoje você vai sentir Ele perto de você. Mas Jesus, eu quero distância. Mas Pedro, eu quero intimidade. Jesus, eu não mereço. Mas não é merecimento, isso chama graça. Rabandicominácia, rebandicominácia. Mas eu não entendo como é que tu escolhe alguém assim. É sem entender, Pedro, que hoje eu te chamo para ser meu. Com o barco vazio tu é meu, com o barco cheio tu é meu, com a porta fechada tu é meu. Se a porta está aberta, continua meu. Se a luta é grande, você é meu. Se a bênção é grande, continua meu. Não me importa o momento ou a circunstância, eu vim nessa madrugada para vos dizer que você é meu. Mas eu quero distância, eu quero comunhão, mas eu quero fugir. Vou te buscar então. Senhor, eu pequei, mas eu vou desta noite te remir. Te trouxe nessa madrugada só para te dizer que a minha ordem é: segue-me, segue-me. Pedro quer distância, Jesus quer comunhão. Pedro quer distância, Jesus quer intimidade. Pedro quer continuar do mesmo jeito, e Jesus quer transformar a vida de um pescador. E eu sei que prego para alguém que já tem dito: Deus, por mais que eu tente, eu não consigo mudar. Não te preocupa, porque a mudança, ramanto de revadácia, quem vai fazer sou eu. Apenas segue-me. Eu vim aqui nessa madrugada, Jesus, para te dizer que depois de hoje eu ia parar com tudo. Eu ia continuar vivendo a minha vida do jeito que eu achava que estava sendo certa. Mas como diz o hino hoje, a tua graça acabou me atraindo, a tua presença acabou me atraindo, glória a Deus. A ponto de que quando Pedro desembarca na praia com seus amigos,
o texto me surpreende. Por que, pregador? Porque Pedro e seus amigos vão deixar o barco, vão deixar a rede, vão deixar o peixe, porque isso não é mais essencial. Porque não adianta ter peixe, não adianta ter barco, não adianta ter rede, se a gente não tem Jesus conosco nesse lugar. Porque, pregador, para esses homens o peixe virou detalhe e o essencial se tornou Jesus. E só para quem, como os pescadores, acredita que nessa madrugada Jesus é essencial, fica de pé. Eu vou ficar devendo o resto da mensagem para outra ocasião, se Deus nos permitir, viu? Porque a gente está só no primeiro segmento, né? Não deu tempo de a gente chegar no segundo, né? Mas vai acontecer algo nessa trajetória do primeiro segmento até chegar aonde a gente leu. Porque diz o texto: e deixando ele as redes, o barco, seguiram a Jesus pelo caminho. Segure na mão do seu irmão, segure na sua mão da sua irmã, diga para ela: não desista. A ordem de Jesus é clara: continua seguindo. E se é para seguir, você vai cantar assim: amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais uma vigília como qualquer outra. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você separar? Oh glória. Aonde houver alguém, Senhor, que ouviu e entendeu esta mensagem, toca nele agora, toca nela agora, renova ele agora. Renova ela agora. Arabante come nasce, rabide come neri, adora gaia sé, dubide rebere, que adore onde rebate enquanto você vai adorando, deixa Jesus te renovar, deixa Jesus te tocar. E se alguém nessa madrugada, ou melhor dizendo, nesta manhã, precisa se reconciliar, ou talvez está afastado e precisa voltar à presença do Pai, corre aqui para o altar, porque eu quero orar pela tua vida e te dizer que ainda que você tenha desistido, Jesus não desistiu de você. Jesus continua querendo investir na tua vida. Jesus continua querendo investir na tua história. E há uma graça que está sendo derramada aqui agora. Há uma unção que está sendo derramada aqui agora. Recamandora séria. O ribide cominácia, dela calamandora. Rebide cominera agora, seradora, rebrador. Erecandaia, jovinaia terra. Ramanto de reberica, nossa, dela brajominácia.
E aonde houver, Senhor, nesta manhã, alguém a qual o Senhor entrou no seu barco, entrou na sua história, toca na vida dele, toca na vida dela, renova ele, renova ela, e enche ele mais, e enche ela mais. Eu sei que ela já recebeu, eu sei que ela já se encheu, mas o Senhor ainda preparou uma porção para o final desta vigília. Calamando reva, uracandácia, remidicando reminaia, joquemeraga. E o que me parece que está vindo um Pedro ali, está vindo um Pedro ali, remando hereg de cominícia, rebandore que é delebere de cominácia. Será que a igreja pode dar glória? Porque Jesus, aleluia, acabou de encontrar um Pedro, acabou de encontrar alguém, e esse alguém veio chorando por entender que ainda que ele queira parar, Jesus não vai parar. Estenda suas mãos para cá. Eu estou sentindo aqui uma graça, irmão, aqui. Só me dê mais 2 minutos e eu já encerro. 2 minutos. Mas o Senhor, ao trazer essas 2 vidas aqui na frente, deramante cominas, está trazendo um renovo de lágrimas aqui para a sua igreja. Deremenere que adore cominas, remidicante, rebelebere que adoque lavadura e mirava de cominas, rabando de calere que adaracante, o rebando de cana, rabando gale que adore cominaias, rebare que adere, que adore, que adaraça. Olha Jesus tocando, olha Jesus renovando, remiderebria, orabante cominácia. E tu tá esperando o que, crente? Para Deus nessa madrugada te tomar de uma maneira mais profunda. Abre a boca para adorar. Deus, de canto revela-se a decandarabara o de onde rebedoqueu eu sou de nelebere adarawe devore que adore candawe é baratiri me de assala é baragoneha era braturi. Meu Deus do céu, tá descendo aqui um renovo, Bispo Vitor, tá descendo aqui um renovo, Bispo Isabel, ô glória. Eu tô sentindo aqui nesse final de vigília, irmão, descendo aqui uma graça. O meu corpo tá todo arrepiado, e isso eu sei, não é emocionalismo, é presença, é presença, é presença, é presença. E quem compartilha da mesma presença, deixa ele te tomar. É presença, é presença, aramante cominai. Quando a presença vem, é presença, é presença, é presença, é presença, é presença. E a igreja que compartilha da presença, adora na presença, exalta na presença, glorifica na presença. Vamos terminar essa madrugada debaixo desta presença.